Se eu me abrir, se eu me expor, principalmente se for algo negativo que estiver acontecendo comigo, como que o outro vai receber aquilo? Será que ele realmente vai ser meu amigo a ponto de guardar ou ele vai expor? Então, eu me preservo e, com isso, as pessoas sabem aquilo que eu conto. É muito prático, mas só que, infelizmente, nós temos que ser assim. É a vida que a gente vive. Mas isso pode se transformar num problema que o pastor Léo levantou aqui, é espiritual. Né? E aí é uma coisa, é um pensamento que meu coração agasalha esse pensamento, porque eu vivi isso. Eu me considerava uma pessoa tímida. E um dia, eu já era pastor, pregando, Deus falou comigo assim: você não é tímido, você é orgulhoso. Eu fiquei pensando, realmente, a timidez, às vezes, se esconde, o orgulho se esconde atrás da timidez. Porque eu não quero me expor, porque eu não quero que as pessoas conheçam quem eu sou, então eu vou ser rejeitado. Então, às vezes, esse afastamento vai se transformar num pecado. E só para completar o que vocês duas falaram, quantas pessoas correm atrás do sucesso? Agora, para quê? Quanto mais alto nível, menor o seu espaço de locomoção. Você vai ficar super famoso, superstar, e não vai ter liberdade. Então, essa coisa de se abrir, por isso que a gente podia entrar com um referencial maior, que é Jesus. Jesus diz assim: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Se o Filho libertar vocês, vocês vão ser livres. Livres para quê? Para ser a gente. Eu sou livre para ser eu. Se você não me gostar de mim do jeito que eu me apresento para você, puxa vida, eu vou sentir muito, mas eu vou continuar sendo eu. Isso. É o que o Paulo fala. Identidade, né? Será que o que está faltando em nós é identidade? E coragem também. Porque às vezes nós somos cobrados a ter determinadas atitudes que não é aquilo que Deus tem para nós naquele momento. E às vezes você começa a ser pressionado, e no final, às vezes, você pode acabar acreditando se você não tiver convicto da sua identidade no Senhor. Será que às vezes é isso? Como pastores, Léo, o Didiel, não, com certeza, tem acontecido no nosso meio? A questão da identidade, do valor também, o valor pessoal. Eu também penso a questão do propósito. Eu acho que tem muita gente sem propósito dentro da igreja. Vai à igreja, né, acha bom, recebe uma boa palavra, mas qual o propósito maior da vida dele? Porque foi chamado para fazer o quê? Né? Por que eu sou cristão de fato? Então, parece essa concepção hoje de ser cristão parece um negócio assim: eu tenho que estar bem de vida, né, tenho que estar bem com Deus, mas e a questão do serviço, né? De evangelizar, usar os seus dons, suas habilidades? Parece um negócio só buscar, é só buscar para eu receber e muito pouco de dar, né? Então, penso a questão também, além da identidade, do valor pessoal e também a questão do propósito. Quando você pergunta qual é o propósito, muita gente fica perdida, não sabe o que está fazendo aqui ainda não, sabe? Está aqui. Então, o não cumprir, né, o propósito pode nos levar à solidão, Dani? Não. Pode te levar a se isolar das pessoas, adotar uma capa. Né? Porque aí eu adoto a capa que eles querem que eu adote. Então, assim, se é para eu ficar bem, sorrindo, feliz, assim, tranquilo, ou então é para eu ficar muito piedoso, né? Eu me lembro, eu pertencia a uma comunidade uma vez onde a grande marca era a tristeza. As pessoas tinham que ser tristes. Então, era um tal de eu quero morrer para mim mesmo, eu quero morrer para mim mesmo. Então, era um negócio de tristeza profunda. Eu falava, gente, eu preciso de gente para me ajudar na escola dominical. Não, eu não posso, porque eu não posso ficar sem o culto, porque eu sou muito carente, sou muito necessitado, quero morrer. Aí eu fui para grupo de comunhão, eu quero morrer. Aqueles cânticos, o povo chorava, eu quero morrer para mim mesmo, eu não presto, eu não valho nada. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu cheguei para o pastor e falei assim, olha, não é por nada, não, mas eu vou embora daqui, porque eu quero viver. Eu não quero estar aqui, não. Então, assim, quando você fala dessa ausência de propósito, para estar naquela comunidade, as pessoas tinham que ter essa cara, aquela cara melancólica. Como é que estão as coisas? Está sofrido, eu não consegui morrer para mim mesmo, eu não consegui negar minha carne, aquele negócio pesado. Eu falei, Senhor, a gente saía do para culto, todo mundo também. Nossa, né? um peso. Então, é a capa. com certeza. Mas a gente tem mais perguntas. Seu nome é pergunta. Meu nome é Bruno. Eu queria perguntar para vocês em relação à solitude. Se existe alguém que possa viver na solitude e se isso é bom. Nós devemos viver na solitude. Por exemplo, como é que a gente vai conhecer Deus se a gente não experimentar? A solitude é uma disciplina espiritual. Entendeu? Como é que você vai... Aí vem o caso de Jesus. Jesus diz assim,
quando você for orar, não é se, é quando, você fecha a porta do seu quarto, fica lá você, e tem uma versão que eu achei sensacional. O Deus que vê as coisas que não são vistas, ou o Deus que não pode ser visto, está vendo o que você está fazendo ali. Então, como que eu posso conhecer a Deus se eu não tiver meu tempo com Deus? Por exemplo, nós aqui que somos cristãos, e às vezes eu pergunto, quanto tempo que você é crente em Jesus Cristo? 2 anos. Já leu a Bíblia toda? Não. Tempo já teve. Como é que eu posso ler a Bíblia? Eu tenho que ficar sozinho. Não, mas eu já vou no culto, eu assisto o sermão. Ok. Ali, alguém que está falando sobre Deus, uma impressão que Deus colocou no coração dele, é a verdade, mas quando eu abro a minha Bíblia em qualquer canto, sozinho com Deus, Deus disse, amigão, vamos lá, um papo meu com você. E eu não consigo isso no meio de muita gente. Todos nós precisamos da solitude, mas às vezes entrou o pecado, e o pecado entra com esse anseio por aprovação. Essa questão do Facebook, tem gente que já posta e ele já se curte para chamar os outros, né? Então, eu preciso, e Dani é psicóloga, a gente conversava há pouco sobre isso, e a gente que é pastor, né, pastor Léo, aconselha as pessoas, a coisa mais difícil que eu acho é tirar alguém da caverna da depressão, quando essa caverna foi criada pela rejeição. Quem foi rejeitado pelos pais, quem foi rejeitado por um grupo, ele vai buscar essa aprovação com unhas e dentes. Ele vai viver tentando ser aprovado. E aí, só para encerrar essa fala, a gente precisa aprender a viver não sendo medido pela régua da terra, pela trena da terra. Aquele que nos mede já nos mediu e já nos deu o valor que o pastor Léo falou, que eu preciso entender. Eu sou amado por Deus. Eu tive muito problema na minha infância com essa questão de aceitação pessoal. Hoje, luto com isso. Mas eu entendo que aquele que pode me medir, já me mediu e diz, foi eu que fiz você assim. Fique na sua, tranquilão, porque eu nunca errei a mão. Eu fiquei pensando, Dani, quem procura mais, às vezes, os consultórios ou gabinetes também, para falar mais que tem vivido esse mal? Homem ou mulher, criança... Também essa criança pode sentir solidão? Pode, a gente percebe a criança. A mulher se queixa mais de solidão. E o interessante, Carol, uma das coisas que eu tenho percebido é que, às vezes, as pessoas são casadas e são profundamente sós no casamento. E isso me assusta, porque eu olhava e falava assim, não, poxa, a pessoa casou para ter alguém, mas ela é só. Não, ela era só antes, se sentia só porque não tinha um casamento. Aí casou, continuou se sentindo só também. E, às vezes, ficou mais sozinha no casamento do que ela era antes, porque agora é uma solidão a dois. Quer dizer, é ele para lá, eu para cá, é o que o pastor Gigiel falou, quer dizer, um casal que se comunica no Facebook, ela num lugar, ele no outro lugar da casa, e os dois comunicando. E como a mulher é pura comunicação, né? Isso, às vezes, para ele, até que ele não sente só com isso, isso às vezes para ele pode ser até suficiente. Mas a mulher, ela acaba sentindo mais. A mulher fala mais. Isso. Quando o homem busca o consultório, é porque a questão chegou no nível Eu não um pouco falei mais nada, ela alto. está falando. Sim. Não, mas tem um estudo feito Sim. que a mulher fala 15 mil palavras por dia e o homem 8 mil. Mas também nós já fizemos um programa aqui falando que a mulher não fala muito. Às vezes nós repetimos muito porque o homem não escuta. A gente vai falando, ele vai andando. Aí a gente fala na nuca dele. A gente já aprendeu aqui no programa. Vou deixar o Gediel defender. Vocês já assistiram esse programa? Gediel, aí. qual é a sua tese? E aí, hora do Sua homem antítese, parar, sua colocar antítese. o ouvido para ela falar no ouvido dele. Aí ela não vai repetir mais. É muito legal isso, né? Por exemplo, mas as mulheres são cruéis. Por exemplo, elas voltam do salão e dizem, e aí? Eu fico dizendo assim, poxa vida, o que eu tenho que dizer? Fala, Cortou o cabelo? Cortou o maravilhosa. cabelo? Você cortou o cabelo? Não. Você nem viu que eu cortei o cabelo. Aí o homem vai numa viagem. Aí chega, normalmente, os homens normais, dizem, como é que foi? Foi legal. Para ele, resumiu tudo. Aí a mulher disse que foi legal, porque a viagem foi legal, porque a casa que eu fiquei foi legal, porque foi tudo. Então, as mulheres são mais específicas, assim, né? Os homens são mais econômicos na palavra. Agora, isso pode trazer realmente problema com relação a essa história. Você não me ouve, e o outro lá, você não me deixa falar. Né? É interessante isso aí, tá vendo? Isso vai ser uma guerra eterna. Eu acho que a gente pode fazer um programa comunicação. Isso Eu mesmo. acho que Tá aí, é um ó. bom tema. Vai ser bom. E eu sei que tem mais pessoas querendo perguntar aqui. Cadê o microfone? Seu nome é Márcio. pergunta, Mar. Márcio, esse é meu nome. A questão, eu queria perguntar sobre a questão se a timidez
é um dos fatores que pode levar as pessoas à questão da solidão, né? Porque eu também já fui, isso já foi alguma coisa que foi muito forte na minha vida e que foi trabalhado, na verdade, para deixar um pouco. Como a gente pode também identificar esses pontos para poder ajudar os outros, quem está próximo da gente. Quando é que a gente sabe, por exemplo, que foi de uma perda, que aquela pessoa está na solidão, e o que a gente pode fazer para poder ajudar, na verdade, identificar que aquele tempo é bom, é o suficiente, é da pessoa, que é necessário, ou não, ou que já está ultrapassando e ela precisa de ajuda, a gente pode aproximar. Eu sei que tem a questão dos psicólogos justamente para ajudar nisso, mas a gente, como irmão, como pessoa da igreja, o que a gente pode fazer? Bom, a primeira pergunta sua é: a timidez, ela dificulta relacionamentos? Dificulta. As pessoas que são mais tímidas, elas precisam aprimorar a habilidade de comunicação. Então, assim, a gente que é mais tímida, e eu vou me inserir nesse grupo de tímido, até a gente ter coragem de falar para alguém é complicado. Eu me lembro em sala de aula, quando eu queria perguntar uma coisa para o professor, eu anotava primeiro, para depois perguntar. E quando eu ia perguntar, meu coração disparava. Então, ele ia... Eu falava, Jesus amado, mas eu falei, eu tenho que perguntar. E devagarzinho, você vai superando. Então, o tímido geralmente tem mais dificuldade de comunicação. Precisa aprimorar a habilidade de comunicação. Como que a gente percebe o que a pessoa está sentindo, sendo mais sensível ao outro? Qual que é a questão, Márcio? Muitas vezes a gente olha só para a gente. A gente não chega para o outro. Ou a gente já chega para o outro e fala assim, está tudo na paz, irmão? Você já perguntou se está na paz, ele não vai falar que está na guerra. Ok? Está tudo bom, né? Tá tudo bem. Né? Tá Na tudo verdade, bom, uma né? pergunta Já deu até a afirmativa. E se resposta. pergunta, está tudo bem? E ele fala, não tá. Aí ele disse, por que eu fui perguntar? Vou orar por você. Porque a gente pergunta uma coisa coloquial, porque eu não tenho tempo para sentar com o outro. Eu acho que a solidão do outro precisa da minha presença, precisa da minha companhia, não das minhas palavras, da minha companhia. Um abraço já diz muita coisa. Diz, amigão, estou com você. Isso diz muita coisa. E o solitário precisa disso, precisa de gente que empurre e diz, olha, você está entrando num local que vai ser difícil tirar você de lá. Você tem que querer sair. Eu posso te ajudar, mas não posso necessariamente arrancar você. Então, eu já fui um camarada solitário. Então, e empurrava todo mundo para longe. Mas era muito bom, por exemplo, trabalhava em banco, e passava um amigo meu, deixava um bilhetinho, estou orando por você. Isso, para mim, era um negócio assim, legal. Opa, não estou tão sozinho assim. E Deus sempre dá um recadinho para a gente assim. Lembra de Elias? Sobrou só eu. E Deus diz, menos, Elias. Você tem mais 5 mil. Gidiel? Eu era tímido. No caso de Daniela, por exemplo, ela anotava para fazer pergunta, eu não perguntava. Eu não perguntava, mas o meu caso era orgulho. Porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu não sabia aquilo. E quando eu era criança, eu ruborizava, eu ficava vermelho por informação. Então, eu sempre fui... quando eu era criança, eu era gordinho. Agora eu voltei a ser criança. Então, eu ficava vermelho. Eu tinha um olhão assim, claro, azulzão. As pessoas apertavam minha bochecha assim. E eu sempre fui de igreja e tinha aquele negócio de criança cantar na frente. E a primeira vez que eu fui única, que eu fui tentar, tinha uma escadinha, eu e minha prima. E na hora que eu fui, eu tropecei. E caí. E as barreiras vão surgindo, aí, assim, né? eu fui muito recatado, se puder dizer assim, muito contemplativo. Os meus amores da adolescência eram platônicos. Aquela coisa, mas não é para mim. Muita areia para o meu caminhão. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, gente, eles falaram como tímidos, mas eu nunca fui tímida. Mas muitas vezes... Nota-se. Eu também não. Mas quando você não é tímido, você também, em muitos momentos, se sente solitário. E quando Deus pega um tímido, Carol, e diz assim, eu quero você para uma obra específica. Quando Deus falou isso para mim, eu disse... eu nunca quis ser pastor, nunca quis ser pregador, nunca quis ser professor. Aí depois Deus diz, isso é comigo, cara. Você tem só que ir. Total, né? Então, é muito legal isso quando a gente se entrega e deixa Deus fazer o que Ele quer.